mensagem, mas vamos orar pela mensagem mais uma vez. Senhor, obrigada, Pai, pelo privilégio que podemos ter essa liberdade de receber a Tua palavra e podermos Te adorar publicamente aqui, né, num país ainda livre. Obrigada, Pai. Agora nós Te pedimos, Pai, esconda Noemi, seja só o Teu Espírito, fale a cada coração, ministra aquilo que Tu queres, em nome de Jesus. Amém. Ok, nós estamos passando por essa jornada de Efésios. Estamos seguindo passo a passo, mas antes de entrar lá direto, eu gostaria de agradecer algumas irmãs aqui da igreja pelo incentivo para a gente poder participar no VOA, que é Voz dos Apóstolos. Talvez a gente vai achar assim, nossa, Voz dos Apóstolos, meio estranho, né? Quando fala apóstolos, a gente acha, não, apóstolos são só lá os 12. Mas quando a gente esteve lá, uma coisa que tocou muito forte no meu coração é perceber o mover de Deus pelo mundo. Que Deus está levantando, porque Deus vai levantando conforme os ministérios, dons de cada um, às vezes individuais, às vezes denominacionais. E aí, lá eu percebi, uau, glórias ao Senhor, porque o Senhor está levantando um ministério que está trazendo de volta com muita ousadia a inteireza do Evangelho, que o Evangelho não pode caminhar sem o poder de Deus. Nós temos as verdades, nós cremos na palavra, mas quando a gente viu ali, uau, eles têm uma caminhada além. E aí também acabei ganhando alguns livros, ganhamos livros, e eu comecei a ler uns. Aí eu descobri que o Bill Johnson vem de uma família cujo, acho que da parte do pai é 5ª geração de pastores, e da parte da mãe é a 4ª geração de pastores. E eu percebi assim, uau, que coisa linda, entre a vivência bem dentro da palavra, mas também crendo e levantando e treinando pessoas para viver o sobrenatural. Como o irmão Florindo falou, Deus é um Deus de poder. Glória a Deus. E também a outra coisa que me trouxe muita alegria nessa semana, nós pudemos conversar com o nosso filho, né? E ele comentou que ele participou do Legendários, irmãos. Quantos já ouviram falar de Legendários? Alguns já, né? Queridos, é uma onda que está vindo e acho que não vai ter como segurar. O que é isso? Numa sociedade que nós estamos indo numa destruição da identidade, tanto do homem quanto da mulher. Da mulher distorcendo sobre empoderamento, não sei mais quanto, feminismo, né? E tirando do lar, né? Ou colocando outras prioridades acima da própria família. E, ao mesmo tempo, irmãos, isso tem acontecido, feminilizando homens. E aí, Legendários está aparecendo como uma reação que já está no mundo e já está movendo, e os homens lá, a rua, né, falando, e se posicionando como provedores, pessoas que vão realmente assumir a liderança do lar. Eu fiquei super feliz que nosso filho pôde participar e trouxe muita alegria. Deus está fazendo isso. E agora, recente, eu soube que um grupo bem grande, não sei se lá da própria Califórnia, na Flórida, né, estão lá se dispondo a ajudar pós-furacão, hurricane. Olha que legal, né? Muito bom. Mas, enfim, vamos aí para Efésios, capítulo 3. Vamos ler juntos, irmãos? Efésios 3, versículos 14 a 21, que é uma outra parte da oração de Paulo. Vamos ficar em pé e vamos ler essa palavra? Tá.
Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ok, pode se sentar. Então, nós temos visto em Efésios essa carta que ele escreveu aos cristãos, não só de Éfeso, porque foi circulando essa carta naquela região. E ali havia muitos cristãos convertidos, mas que não tinham raízes do judaísmo. Então, eles antes eram discriminados, porque eles não faziam parte da herança de Israel. E eles eram chamados gentios, né, pelos judeus, mas Paulo coloca bem claro que os gentios também foram, pela fé, incluídos nessa grande comunidade de Israel, na família de Deus, na mesma cidadania dos santos. Então, a gente se inclui. Eu não sei se aqui nós temos judeus. Não importa, como o irmão Florindo falou, né? Um dia, todas as raças, povos, porque nós temos o mesmo Pai, o mesmo Criador. Então, Paulo vem expondo sobre a obra de Cristo e, entre outros, ele fala dessa reconciliação entre gentios e judeus, nos inserindo, né, nessa mesma família. E aí, nesta oração, aliás, no capítulo 2, tem uma oração que ele já começou e falou. Explica aqui que ele tem orado. Ele tem orado de maneira incessante em Efésios 2, 16 a 19. Ele tem orado de maneira incessante, com gratidão. Ele tem pedido espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo. E ele pediu iluminação dos olhos do coração. Irmãos, a gente sabe que coração é assim, é uma figura. Olho está aqui, coração aqui, né? Mas os olhos do coração, que Deus ilumine, para que esses irmãos soubessem 3 realidades. A primeira, a esperança do seu chamamento. A riqueza da glória da nossa herança que temos. A suprema grandeza do seu poder para conosco. E agora, então, no capítulo 3, ele vai focar a oração aos irmãos. Ele foca no interior. Ele fala homem interior e no coração. Vamos ver ali, Efésios 3. Então, de novo, primeiro diz, mas antes, é o Paulo que era perseguidor, que esteve assistindo aquele assassinato do Estevão, e estava lá assistindo e concordando.
quando ele é impactado pelo próprio Senhor Jesus, ele se torna agora um perseguido. E é esse que está falando que ele está pondo de joelho, ele está se colocando de joelhos e diante do Pai. Quem é esse nosso Pai? Se a gente perguntar aqui, talvez vários teriam qualidades ou coisas que ele tem realizado. Quem é o nosso Deus Pai? É o Pai de todas as famílias no céu e na terra. Sim, no céu. Por quê? Porque ele falou, Jesus falou, e Jesus falou, quem vê a mim vê o Pai, né? Eles eram um ali, e ali Jesus falou, quando ele foi confrontado pelos saduceus sobre a ressurreição, quando morre, ele estava casado com um, aí depois essa mulher casou com outro, aí esse morreu também, casou com vários irmãos. E aí depois, quando chegar no céu, de quem que ela vai ser esposa, né? Bem, Jesus fala que Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então, famílias no céu, Deus é o nosso Pai. Deus é o Deus Pai na terra. Sim, também porque todos fomos criados por Ele, e quando somos incluídos nessa família pela fé, na obra que Ele fez, ficamos uma grande família, não é? Então, Ele é o nosso Pai, porque Ele nos dá a vida no ventre de nossas mães. E, a partir de Adão e Eva, cada pessoa gerada, quem coloca lá o espírito de vida é o nosso Pai. Deus é o Criador, generosíssimo com a raça humana, deixando para que o ser humano cuidasse dessa terra e toda a sua criação extravagante. Porque vocês viram, irmãos, como Deus é generoso? Vocês já pensaram, um pé de mangueira no seu quintal, a sua família só não consegue dar conta. Tem que repartir, porque é tanto fruto. Deus é tão generoso. Isso faz parte da qualidade dele. Ele é o Pai que, vendo o caminho mau que a sua criação estava escolhendo a partir do pecado do homem e da mulher, ele já providenciou o remédio, a solução. É o próprio Filho morrendo na cruz e ressuscitando para retomar a autoridade que o homem, pela sua desobediência, entregou a Satanás sobre este mundo. Ele é o Pai que, mesmo sendo tão grande, conforme Romanos 1, que fala que desde o princípio do mundo, os atributos invisíveis dele, como o eterno poder, a sua própria divindade e as próprias qualidades dele, né? Essas três coisas, se evidenciam por tudo que criou. Então não tem como negar a grandeza de Deus quando você olha para o céu, quando você vê o corpo humano, as minúcias, a organização, o funcionamento, coisa maravilhosa, né? Os animais, as flores, por que Deus fez? É exagerado, né? Ele não fez uma violeta, ele fez vários tons e deixou ainda o homem criar vários, participar dessa coisa maravilhosa que é cuidar dessa terra que Ele deixou para nós. Ele é o Pai que, mesmo sendo tão grande, então atendeu, por exemplo, o pedido de um filho seu. Na época, talvez ele não tinha esse entendimento que eu sou filho de Deus, né? Ele temia a Deus, era Gideão. Ora, Deus falou para Gideão, Gideão, está um problema aqui, né? Os midianitas estão que nem gafanhotos, invadindo aqui o povo de Israel,
E agora eles vêm, destroem tudo, era essa a realidade. Ele estava lá malhando o seu trigo, tentando proteger um pouquinho da subsistência dele, para a família dele, mas ele se sentia assim, pequenininho. E aí Deus fala para ele: vai nessa tua força, porque eu darei vitória através de você. E aí ele, mesmo tendo ouvido esse comissionamento, ele ficou inseguro e ficou com medo. Ok, isso faz parte de nós. E aí, o que ele pede? Ele pede para o Deus Todo-Poderoso: olha, não se zangue comigo, né? Mas para ter certeza mesmo que é o Senhor que está falando, eu vou pôr agora uma lã de carneiro aqui fora. E eu peço que amanhã, depois do orvalho, só a lã esteja molhada e a água em volta esteja na terra em volta. Não. A água esteja na lã e a terra seca. Foi a primeira coisa, né? E aí ele viu isso. O Deus Todo-Poderoso. Olha que coisa, ele não precisava fazer isso. Ele podia falar: Gideão, já falei, é para você obedecer. Mas olha a paciência desse nosso Deus. E fez isso. Aí Gideão mais uma vez falou assim: oh pai, oh Deus, né? Não se ire, ou não, mais ou menos isso, né? Não se ire, e se eu pedir mais uma vez, qual que é o pedido? Agora, na próxima manhã, que eu encontre a lã seca. Isso, né, irmãos? Não estou confundindo. E a terra em volta molhada. Pois Deus não falou nada, mas atendeu o pedido de Gideão. Irmãos, o nosso Deus é Pai. E Ele já falou qual é o Pai, por mais ruim que seja, vai dar uma coisa ruim para o filho. Se pedir pão, vai dar pedra. Se pedir alguma outra coisa, vai dar escorpião. Não me lembro bem. Mas quanto mais o nosso Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então nós não precisamos ter medo. Por Jesus Cristo, que abriu esse acesso ao nosso Deus. E nós temos esse nosso Pai tão poderoso, mas também tão amoroso. É o nosso Pai também. Um momentinho só. Que está vindo agora. Aqui. É o nosso Pai amoroso, que espera os filhos voltarem para casa. Mas para isso, Ele deixou o privilégio de nós, como parte da sua família, ajudar nesse processo de trazer mais pessoas a esta família, retornarem à casa do Pai. Então Paulo está orando, ele não pediu coisas materiais. Ele pediu, segundo a riqueza da sua glória. Em Efésios 3:16, ele diz: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Irmãos, se é conforme a riqueza da glória de Deus, vamos dizer assim, o depósito de onde vai sair a resposta desse pedido, que Deus conceda fortalecimento com poder. Era o que Paulo estava orando pelos irmãos lá de Éfeso, né? Mas nós podemos orar uns pelos outros, mediante o seu Espírito no homem interior. Se é segundo a riqueza da glória de Deus, então é abundante, irmãos. E ele focou, então,
No versículo 16, aqui já mostra, mediante o seu espírito aonde? No homem interior. E no 17 vai falar que é no coração. Assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, não ele falou o homem interior. Aqui ele está falando no vosso coração. No homem interior ele falou pelo Espírito. Aqui está falando Cristo habitando. Como? Pela fé. Só que a base tem que ser amor. Arraigados e alicerçados. Arraigado dá sinal de uma árvore forte, firme, com raízes boas. E alicerçados da ideia de um edifício que está sendo construído, mas está com um alicerce bom. O alicerce, a raiz, irmãos, tem que ser o amor. Agora, quando fala homem interior e coração, talvez a gente possa falar, mas tem diferença entre espírito, alma. Tem muitas coisas, nós não vamos nos ater a isso. Mas o que realmente é importante é Cristo, é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. No cerne de quem nós somos, aquilo que é a tua identidade, aquilo que move as tuas escolhas, que move a alegria, coisas que só você, faz parte da tua caminhada, é quem você é. Antigamente, talvez falava que, olha, é o âmago, né? Onde que está o centro do homem? Hoje, com a ciência, a gente sabe que está aqui, né? É no cérebro. Aqui está o coração, porque aqui está emoções também. Mas, olha que coisa boa. Quando Cristo está em nós, na nossa vida, nós podemos ser fortalecidos com poder. E quando somos arraigados, alicerçados em amor, o que é que vai trazer como consequência na nossa vida? No 18 diz assim, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura, profundidade e conhecer o amor de Cristo. Então você recebe a Cristo pela fé, com o alicerce do amor. E aí você continua a conhecer esse amor. Porque é muito profundo, irmãos. Talvez a gente está experimentando um pouquinho desse amor. Mas Deus tem mais. Deus tem mais. E com isso, o que vai acontecer, irmãos? Esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, vai deixar que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. O que Deus quer repartir conosco não são coisas simplesmente passageiras. É a eternidade. Mas lá nós precisamos entrar com vestes de linho finíssimo. Precisamos estar adequados, como o atleta que corre para não ser desclassificado no final. Mas olha, aqui, hoje, Deus quer continuar esse processo de repartir toda a plenitude dele em mim, em você. Não é maravilhoso isso, irmãos?
E talvez realmente a gente está conhecendo só um pedacinho do que seja isso, a plenitude de Deus. Muito bem, vamos voltar aqui. Quando fala largura, comprimento, altura, profundidade, talvez um jeito figurado de dizer que em todas as direções, em todos os espaços, possamos conhecer com toda a igreja, com todos os santos, aqueles que foram transformados em sua identidade para se tornarem filhos e santos por causa da obra de Cristo. E como será que a gente conhece o amor de Cristo? E, na verdade, conhecer o amor de Cristo também é conhecer o próprio Deus, não é, irmãos? Porque Deus é amor. Então, conhecer o amor de Cristo, conhecer a Deus, isso excede o entendimento, então vale mais que todos os certificados escolares, universitários e tal. Vale mais que tudo. Você colocar força, dedicar, como amar ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Empenhar nisso. Não quer dizer que estudar não é bom. Não, pelo contrário. Se é isso que Deus está colocando em tuas mãos, dedique. A Bíblia ensina, faça o melhor para o Senhor. Tudo que fizerdes, fazer de todo o coração, como para o Senhor. Mas não se esqueça, há uma prioridade eterna, que é conhecer o próprio Deus. E aí, como a gente conhece? Será que a gente conhece só de ouvir falar? Eu ouvi que Deus me ama. Ok, é um jeito de conhecer. Eu diria, talvez um comecinho. Será que a gente conhece através do testemunho de alguém que abençoou a sua vida? Quem sabe? Deus está usando a igreja para ser essa luz, esse farol, essa bênção, para abençoar outras vidas, para repartir o amor dele. Será que a gente conhece esse amor? Porque estamos também experimentando através das situações que Deus nos permite passar, às vezes até como um pai que está nos disciplinando, que está nos corrigindo, porque Ele está vendo que às vezes alguma coisa ainda precisa ser melhorada. E Ele permite passar pela prova. Mas lembre, é o Pai, acima de tudo e todos, abençoando você, como abençoou Jó. Uau, eu não quero essa bênção de Jó, né? Que sofreu tanto. Mas, uau, olha só, Deus, como Pai, cuidando, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que te amam, que lhe amam, né? Será que temos conhecido o amor de Deus através da comunhão diária? Na sua palavra, conversando com Ele, derramando o coração, pedindo, levando anseios, preocupações, e no dia a dia ouvindo a voz dEle, estando disposto a ouvir a voz dEle? Será que temos conhecido o amor de Deus também na prática da palavra? Porque quando você vai obedecendo passo a passo a palavra, vão surgindo desafios. A Bíblia fala, por exemplo, aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Irmãos, acho que ainda a gente está no raso, né? Nós ainda estamos, oh Deus, nos leve para mais comunhão contigo, para viver, para não ter medo, para avançar, para obedecer o que o Senhor tem.
No casamento, o conhecimento um do outro não para, é durante a vida inteira. Até coisas que não são ditas, mas no dia a dia, a gente vai conhecendo um ao outro. Tanto fraquezas quanto virtudes, as que Deus tem posto, né? E também a gente se conhece nesse relacionamento. Porque a gente vê, uau, como eu sou pecadora. Como eu peco. Senhor, como eu preciso de transformação nessa e nessa área. Me ajude a mudar hábitos. Me ajude a mudar olhar, como estou enxergando a situação. E aí, o desafio é caminhar no casamento para a maturidade. Começa com aquela paixão, aquele deslumbramento. Uau! Né? É o meu príncipe, é a minha princesa. Ok. Mas isso é normal, irmãos. O casamento passa por decepção. Porque vai conhecer. Uau, não imaginava, né? Que ele ou ela tinha isso ou aquilo. Mas aí, o casamento tem que avançar, não ficar aqui. Ele tem que ir com a ajuda de Deus para a maturidade, que é a aceitação. E aí a gente começa a olhar como eu posso abençoar meu cônjuge, né? E ampliar. E Deus vai trabalhando em nós, perdão, etc., né? Agora, com Deus, é diferente. Nesse relacionamento, você nunca vai ter decepção. Porque Ele é perfeito. E Ele, conhecendo as nossas fraquezas, ainda assim nos ama. E antes que a gente se importasse com Ele, Ele já se dispôs a dar a vida por nós. Então, nós estamos seguros nesse amor do Pai, de Deus, no amor de Cristo. E quanto mais, um momentinho só. Quanto mais o amamos, mais guardamos a sua palavra. E o amor de Jesus e do Pai se manifestará a nós. João 14, 21 diz aqui: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama, olha que promessa maravilhosa, será amado por meu Pai. E eu também, Jesus dizendo, o amarei e me manifestarei a Ele. Então nós somos convidados a conhecê-lo mais, a experimentar, usufruir desse relacionamento com o nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Nós somos convidados a participar e experimentar as suas promessas, a experimentar dos frutos que vêm naturalmente aqueles que permanecem conectados, permanecendo pela fé na videira. Nós vamos, se não temos, vamos experimentar. Precisa ter paciência. Às vezes a árvore demora, tem o tempo para ela dar fruto, mas só você ficar permanecendo em Cristo, que se tiver alguma coisa Ele vem limpar, né? Só a gente não pode pular processos, pegar atalhos, ou ser enganado, e aí vamos uns aos outros, ajudar como igreja, para a gente não se desviar desse caminho, dessa obra que Jesus está fazendo em nós. E amar a Deus, mais uma vez eu gostaria de relembrar,
aquela história que Jesus contou para o Simão, o fariseu. Ele foi convidado, e aí entrou uma mulher pecadora, e começou a lavar os pés de Jesus, enxugar com os cabelos. E o Simão, na hora, ele pensou, ele nem falou. Ah, se esse homem fosse rabi mesmo, né? Ele ia saber que essa mulher aí é da vida. Aí Jesus fala: Simão, eu tenho uma coisa a te contar. Tinha 2 homens que deviam ao mesmo Senhor. Um devia 500 denários, outro devia 50. Denário, naquela época, uma moeda ali, que correspondia ao salário de um dia. Tipo, pagamento de uma diarista, ou alguém que trabalha por dia. 500 denários, 500 dias de trabalho. Dá mais que um ano, né? Porque a gente não trabalha sábado e domingo. Muito bem. E o outro devia só 50. Os 2 foram perdoados. E Jesus pergunta: Simão, qual dos 2 amará mais a esse senhor que os perdoou? Porque nenhum dos 2 tinha com que pagar. Aí ele falou, pensou, né? Ah, com certeza é aquele que devia mais. Então, Jesus falou assim: você respondeu certo. Está vendo aqui essa mulher? Olha o que ela está fazendo. Eu entrei na sua casa, você nem me deu o beijo, que é comum. Não lavou meus pés. Ele falou, não falou com raiva. Eu acho que ele quis expor a verdade. Sabe, irmãos, o que nos impede de amar o Senhor, já que a Bíblia fala que todos nós estamos no mesmo nível de pecadores, se Deus não nos alcançar, é a gente reconhecer os nossos próprios pecados. Quando a gente vai na presença do Pai, nessa comunhão diária, e a gente vai conhecendo a gente mesmo, e vai percebendo quão miseráveis, está tão entranhado o pecado em nós, e aí a gente vai se arrependendo, mas a gente vai sendo grato a Jesus e ao amor dele. Então, que Deus nos ajude a estarmos crescendo nesse amor. É isso que ele tem, é repartir da sua plenitude. Mas Paulo não parou aí, ele vai terminar esse trechinho de maneira tão maravilhosa. Olha, irmãos, que realidade espetacular. O que é que está dizendo aqui? No 20. Vamos ler junto, irmãos? Ora, vamos lá. Efésios 3, 20, por gentileza. Ok. 20, isso. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O 21 também. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Olha aqui, ele está falando que Deus, a gente já sabe que ele é grande, ok, mas é específico em relação às nossas orações. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que Deus está colocando nos seus pensamentos da parte dele. Do que tudo quanto pensamos ou pedimos. Quantos creem nisso? Ah, Deus nos ajude a fortalecer essa fé. Às vezes a gente tem ali, né? Fala, tá, eu creio e tal, mas Deus,
estica a nossa fé, Senhor. Quero crer nessa palavra. E a outra coisa é que ele menciona conforme o quê? O poder dele que opera em nós. E na oração anterior, em Efésios 1, ele diz que tipo de poder é esse? Qual é? Então, ele tinha orado, né? Ali para que Deus revelasse aquelas 3 realidades para os Efésios. Mas no 19, na terceira, que é qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que tipo de poder é? O qual, o 20, aí do 1:19, exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais. Queridos irmãos, o poder que habita na igreja do Senhor Jesus Cristo é este mesmo que levantou Jesus dos mortos. Quantos creem? Irmãos, isso é extraordinário. Não é um poderzinho. Não é um poder humano. É o poder de Deus que levantou Jesus dos mortos. Glória a Deus. Então é isso, irmãos. Que tal a gente praticar agora isso e a gente, em duplas, orarmos um pouquinho disso? Aquilo que Deus talvez coloque no teu coração, ou alguma dessas coisas, olha, Paulo orou, sejam fortalecidos pelo poder, né? Através do seu Espírito Santo. Quem sabe você abençoe seu irmão, irmã, ou familiar que está perto com isso. Ou então você ore, por exemplo, só sugestões, tá? Mas o que o Espírito Santo guiar para você estar orando, para que o alicerce seja bem firmado do amor. Que Cristo, cada vez mais, seja conhecido por esse irmão. O amor dele seja conhecido. Ou se para conhecer ele precisa ter vitória no devocional, ore por isso. Ou para que ele seja tomado, chegue o dia, vamos pedir com fé, ele seja tomado de toda a plenitude de Deus. Irmão, você já pensou nesse exército do povo de Deus sendo levantado com esse poder do Espírito Santo, com a verdade da palavra de Deus, e Deus operando em nós, santificando, transformando, derramando os frutos do Espírito. Uma igreja amorosa, alegre, amor, alegria, paz, com paz no coração. Oi, o que você pensar, o que o Espírito Santo colocar, vamos orar, abençoando e crendo nesse versículo final, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, ok? Então vamos deixar agora uns 10 minutinhos para a gente se reunir e abençoar uns aos outros, ok? Obrigada.